Boa tarde, pessoal. Vim aqui para finalizar, tá? As minhas considerações finais sobre o meu acerto de primeira, tá? Tanto na calda, né, quanto no recheio do morango do amor. Então, gente, dando continuidade, né, a live que eu tinha feito antes, né? Que acontece? Mesmo sabendo da questão, né, lá da umidade, lembra que eu tava falando sobre o recheio, né? Mesmo eu sabendo da questão do recheio, que tinha que ser uma base seca, tá? Sem muita umidade, né? Não podia ter muito creme de leite, né? Como no outro recheio, que eu falei com vocês que eu faço há 8 anos aqui pra quebrar o doce, né? Mesmo sabendo dessas técnicas, né, de que um recheio muito cremoso e com bastante umidade, né, mela o nosso caramelo, né? Então, assim, mesmo sabendo dessa questão, dessa química, do comportamento dos ingredientes, né, que eu fiz? Eu fiquei com muito receio, porque eu sabia na teoria, né, ali de que a umidade do recheio poderia passar para a calda, na teoria, e quando eu fui praticar, né, eu fiquei com muito medo. Eu falei, meu Deus, será que vai dar certo? E daí eu fiz com medo mesmo. Fui lá, testei e pra minha surpresa deu muito certo. Nossa senhora, eu fiquei tão feliz, vocês nem imaginam. Eu pulei de alegria. Meu marido tava ali na cozinha, ele ficou doido comigo. Eu falei, meu Deus, não acredito que eu acertei de primeiro. Então, tipo assim, tudo ali na teoria eu anotei no caderno. É porque eu não tenho o caderno aqui pra mostrar pra vocês. Eu anotei, né? Eu tava fazendo meus estudos lá de madrugada, quase de madrugada já, e eu anotei tudo direitinho. E daí, todos os pontos, né? Da teoria, igual eu tô falando com vocês. E na teoria tá tudo lindo, né? Mas na prática é outra coisa, vocês sabem, né? E aí eu fui morrendo de medo de colocar ali tudo em prática. Pode dar errado se usar glicose. Então, a glucose geralmente é pra dar brilho, né? Na calda. Dá brilho e tem também outras funções. Mas dá super certo. Se você tem que identificar o equilíbrio, né, dos ingredientes, tanto do açúcar, né, da glucose, da água, né, dos ingredientes. Então, assim, não é que dá errado, não. Dá certo também, mas você tem que identificar a quantidade certinha. O equilíbrio perfeito, que aí dá um brilho. Mas a minha calda sem glucose já ficou bem brilhosa, sabe? Não teve necessidade de colocar glucose, mas dá certo também. Tem uma quantidade ideal que a gente, para a proporção, né, da receita que eu utilizei, que foi 375 gramas de açúcar, 80 ml de água, 20 ml de vinagre branco, de álcool, né? E o corante eu fui no olhômetro, assim, né? Na quantidade ali que meu coração mandou de corante, eu fui colocando. E o pó também. Geralmente é uma colherzinha de chá, mas eu também coloquei, assim, na questão que meu coração foi mandando, sabe? Quando ficou aquele tom ali que eu gostei, de fato, aí eu parei de colocar. Mas dá certo também, fica bem brilhosa. Mas a minha, sem a glucose, já ficou brilhosa também. Tá bom, nega? Então, aí, gente, é o negócio, né? Aí, igual eu tô falando, na prática é outra coisa. Eu fiquei ali morrendo de medo. Eu falei, meu Deus do céu, será que vai dar certo? Porque na teoria ali, no papelzinho, tava lindo, né? E daí eu fui e testei e fiquei assim, nem acreditei na hora que saiu o resultado ali, sabe? Aí depois eu bati com a faquinha, tava super crocante. Depois eu comi tava maravilhoso. E assim, outra coisa também que eu queria falar é sobre a calda, tá? A calda. Gente, tem muita gente que fala que não pode mexer. Realmente, não pode mexer na hora que ela tá fervendo ali. Não é bom ficar mexendo. Se possível, você dá umas balançadas ali na panela pra poder a questão da temperatura ficar uniforme ali. Porque geralmente no meio borbulha menos, né? A gente dá umas voltinhas assim na panela pra equilibrar a temperatura. Mas não é bom ficar mexendo porque pode açucarar ali a nossa calda, né? Pode dar ruim. Então, não é bom ficar mexendo. Só que, o que aconteceu? A questão que eu testei, porque eu sou do tipo assim, gente, quando fala que não pode fazer uma coisa, eu gosto muito de testar pra mim saber como que é na prática, sabe?
Então, tipo assim, tem confeiteiras aí que, tipo assim, indica, né? E dá a dica de não mexer a calda quando ela tá fervendo ali. E aí, como eu sou curiosa, né? Eu falei, não, eu tenho que saber o porquê, né? E aí eu fui lá pra poder, tipo assim, tudo que tinha pra testar, eu testei. Mexi a calda, não deu certo, né? Fiquei mexendo ela ali várias vezes, né? Deu ruim. Só que depois que eu já tinha feito todos os morangos, né? Eu fui testando ali mesmo pra me tirar todas as minhas considerações na prática, né? Porque eu queria viver aquilo ali na prática, saber, sabe? Então, e uma coisa que eu queria trazer pra vocês é de que se sobrar calda, não joga fora, gente. Dá pra reaproveitar, tá? Dá pra reaproveitar. Eu reaproveitei, tá? Porque teve uns morango meu do amor que eu fui girando ali, sabe? E aí, porque tipo assim, depois que você mergulha ali na calda, e se você ficar mexendo muito, aquilo ali vira um trem. Só Deus pra ter misericórdia, entendeu? Então é rodar ali. Inclusive, na hora que você estiver rodando, tem uma técnicazinha também, tá? Você fica rodando, o segredo é ficar rodando, né? Você roda ali, aí depois você para e deixa escorrer a calda. Eu vou falar isso pra vocês na aula que eu for gravar, certinho. Mas aí vocês ficam balançando ali pra o excesso cair, certo? E depois que vocês verem que já caiu bastante calda, o que vocês fazem? Vai ficar tipo uma gotinha aqui na ponta aqui, parada. Vocês vão e dão uma volta. Vira aquela gotinha pra cima assim, ó. E aí vocês vão e deita lá na forma, tá? Na forma, não pode colocar numa base de alumínio untada com manteiga, tá? Não é muita manteiga pra ficar lambrecado não, tá? Vocês podem colocar um pouquinho só de manteiga e apoiar o seu morango do amor ali, tá bom? Igual eu falei, quando vocês veem que tem aquela gotinha que tá querendo cair ali, vocês balançando, vocês viram pra cima e deita. Não deita aquela gotinha que tá caindo ali, já deita direto ela na base de alumínio, não. Porque o que vai acontecer é o teu sapatinho ali do morango, não tem aquela base que quando a gente deita, né, que endurece, não fica aquele tipo como se fosse um sapatinho ali embaixo de cristal? Então, o que acontece? Vai ficar um trem muito grande ali embaixo, entendeu? Vai ficar um sapatinho muito grande, um excesso muito grande de calda, né? Ali embaixo. Então, pra não acontecer isso, isso também é uma técnica, né? Você balançando ali, você vira aquela gotinha pra cima e deita, entendeu? Essa é uma técnica também que eu percebendo ali na prática, eu vi que funciona muito, muito mesmo. E fica maravilhoso, tá? Então, assim, são pequenas dicas, pequenas técnicas que fazem toda a diferença no visual ali do nosso doce. E é coisas que eu observo que faz total diferença, porque assim, a gente, né, precisa entender que o cliente, né, antes dele decidir comprar o doce da gente, ele vai muito pelo visual, ele observa muito, sabe? Antes de decidir comprar, né? Depois que ele experimenta, ele vai amar, ele vai adorar, ele vai voltar. Mas a gente precisa ganhar o cliente também no visual, e isso também a gente tem que levar em consideração. E esses foram os detalhes, né, as minhas considerações que eu tô passando pra você ter um morango do amor incrível aí, tá? A questão que eu tô falando na hora de rodar. Agora vamos voltar pra calda. A calda, você não precisa jogar fora, não joga fora, pelo amor de Deus. Porque assim, foi um teste que eu fiz, né, quando eu tava banhando ali, igual eu tô falando, os morangos do amor, né, sobrou assim bastante calda, né, e tipo assim, na hora que eu tava banhando eles ali, né, rodando ali, foi diminuindo a quantidade, e daí, tipo assim, não dá pra você ficar pegando o restinho lá no fundo e tentando banhar, porque senão seu brigadeiro vai ficar lá na panela, entendeu? Ele vai soltar do palito lá de churrasco e vai ficar lá na panela e vai virar um trem horroroso. Então, o certo é dar um banho ali e ficar rodando depois. É bem rápido, é um jogo rápido, tá? É um jogo rápido. E uma dica também bem legal é tipo assim, aí aquele pouquinho de calda que sobra, às vezes você quer jogar fora, mas não precisa, dá pra você reaproveitar depois. Eu vou falar como também daqui a pouco com vocês, tá? Agora a questão de como você manter a tua calda quente, foi foi um teste, né, que eu fiz também, né? Inclusive, quando vocês for colocar a calda de vocês pra poder cozinhar ali, né, pra poder ferver ali, né, coloca em fogo alto, não precisa colocar em fogo baixo, tá? Coloca em fogo alto. E na hora que você for colocar a calda no fogo, você já coloca uma panela de água pra ferver junto, tá? Coloca, porque, tipo assim, o meu erro, porque, tipo assim, eu tô falando, né? Eu fui testando tudo que funciona e o que não funciona. E daí eu tô trazendo aqui pra vocês, tá? Pra vocês não passar perrengue e ter aí o morango do amor incrível.
Coloca uma panela de água para ferver junto com a calda, porque daí, né, quando você for banhar ali os teus morangos do amor, né, e depois você quiser fazer aquela finalização de trás do morango, tá? Vou pegar um exemplo aqui, quer ver? Vou pegar meu suportezinho aqui. O que acontece? Vamos supor que você quer um morango, né? Aí, tipo assim, não tem aonde tá o palito, né? Aqui tá o palito, né? Quando você tirar o palito, né? Fica uma pontinha aqui sem o banho, às vezes, né? Aí, às vezes, você precisa de botar um pouquinho de calda nesse furinho pra poder colar ali, né? A folhinha do morango. E aí, às vezes, quando você for lá e pegar, né? A calda, ela já tá dura, porque já endureceu. Foi o meu caso, né? Tava super dura. Virou uma pilota lá e eu não consegui mais usar como colinha para poder colar ali a folhinha. Aí o que eu fiz? Voltei para a panela, né? Coloquei água, tá? Para poder dissolver aquela pilota, né? E diluir a calda, porque quando você liga o fogo e bota a água, ela vai diluindo, vai voltando ao estado dela. Daí depois você tem que esperar o ponto de novo, né? Para você poder usar para banho. Tá? E daí, tipo assim, você não mexe muito. Você, tipo assim, botou a água, mexe só um pouquinho. Quando você vê que aquela pilota desgrudou do fundo, aí você pode deixar lá fervendo que ela vai dissolver. Dissolveu, você tira a colher, não precisa ficar mexendo mais, tá? E depois você vai acompanhar o ponto, né, da tua calda, né? E o ponto, né? Como eu não tenho um termômetro, eu usei aquela técnica da água gelada, né? Coloquei água gelada no potinho, fui pingando lá dentro, quando ficou no aspecto de vidro, fez o barulhinho, aí eu utilizei ela para poder colar a folhinha no morango, tá? Então, assim, não precisa jogar a calda fora, pode fazer essa técnica aí que dá super certo. Porque aquela água que você coloca para poder esquentar, ela vai evaporar, e daí o que vai ficar é a sua calda ali de novo para você reutilizar, tá? Mas para você não precisar fazer isso, que foi o que eu fiz, tá? Que eu descobri depois, e eu testei também, foi a questão, igual eu tava falando, né? Você coloca a panela de água para esquentar junto quando você for fazer a calda. E daí, você vai fazer tipo um banho-maria para manter a sua calda aquecida, tá? O tempo que você tá ali mexendo, para ela não endurecer. Então, por exemplo, sua calda tá no ponto, a água tá fervendo, tá quente ali, você vai levar as duas panelas lá pra tua bancada, onde você tá fazendo lá, né, a finalização dos morangos. Você vai colocar ali a sua panela, né, tem que ser uma panela menor e uma maior embaixo, né, que é onde fica a água. Você vai apoiar ali em cima, né, e aí aquilo ali vai manter a sua calda, ela, né, mole ali pra você utilizar ali pra poder finalizar, tá? Então, assim, eu fiz isso, tá? Deu certo. Essas duas considerações que eu fiz, tá? E deu certo. Então, tipo assim, essa é a confeitaria real. É a gente testar, a gente não fique com medo de errar, tá? Não pode ter medo de errar, errar faz parte do processo, tá? Então, assim, uma dica que eu uso muito aqui, tá? Que vocês podem fazer, levar isso pra vida toda, igual eu falei, tá? Que é uma coisa também que ficou, vai ficar comigo pra sempre. É estudar antes, tá? O comportamento dos ingredientes, tá? Saber como que o ingrediente, qual a função do leite condensado, qual a função do creme de leite no teu recheio, qual a função do vinagre na calda, qual é a função da água ali, sabe? Você tem que entender tudo certinho. Então, uma coisa também que eu vim estudando a questão da calda, o comportamento da calda da minha região, como é uma região quente. Aí eu optei por não colocar na geladeira, porque senão depois soa, vai suar o doce, vai ficar todo melado. Isso são considerações que você tem que levar em conta, tá? De acordo com a tua realidade. Então, isso é muito importante, tá? Importante também, como eu falei, conhecer a base, né, que você tá utilizando de recheio, né, finalizando também, né, tem que ser uma base seca, como eu falei, não pode ser muito úmida, como eu falei, eu ia utilizar a minha, que ela é bem mais cremosa, né, só que daí na prática eu vi que não deu certo, aí eu tive que fazer uma receita mais seca. Pra fazer esse tipo de doce, tem que ser uma base seca, tá? Não pode ser uma base muito cremosa, que tira muito doce do doce ali, igual o que eu queria fazer, né? Não pode, tá, gente? Tem que ser uma base muito seca mesmo, tá? Ai, que susto, quase caiu o telefone. Peraí, deixa eu colocar aqui de novo. Tá, foi. Pois é, aí...
Outro ponto importante também que a gente tem que ter durante o processo de teste é consciência do que a gente está fazendo. A gente não pode deixar o medo nos dominar, o medo de errar dominar, tá? Apesar de que eu tava com friozinho na barriga, né? Não vou negar, é uma coisa nova, né? Eu nunca fiz, então tudo que é novo gera ansiedade, né? Gera aquele frio na barriga. Mas a gente tem que se controlar, não pode deixar o medo dominar, tá? Nessa fase inicial de teste, porque senão a gente, tipo assim, tudo desanda, sabe? É a gente confiar, tá? Que vai dar certo, confiar, assim, de uma certa forma do que a gente tá fazendo, a gente estudou pra fazer aquilo, trazer essa consciência e não deixar ser dominada pelo medo, porque senão tudo desanda mesmo, tá? Apesar que tá tudo indo, né, perfeitamente ali, mas se a gente não conseguir controlar a nossa mente, né, a receita pode estar dando, pode ser a melhor receita, mas a gente não controlar, vai dar errado. Então, é trazer essa consciência, tá? Pra nossa cozinha, tá? Pra testar ali, tá bom? Então, a gente tem que ter essa sensibilidade de saber o comportamento de cada ingrediente, de cada receita, tá? Então, assim, uma dica que eu dou pra vocês, não fique com medo de testar, gente. Tipo assim, eu, né, quando eu comecei na confeitaria, eu era muito, tipo assim, de pegar a receita pronta, sabe? Tipo assim, me dá a receita, me dá a receita, me dá a receita, quero receita, me dá a receita, eu vou testar. Hoje não, hoje eu testo tudo que eu vou fazer, por mais que já tenha a receita pronta ali, mas eu procuro entender, sabe, tudo. Não fica com medo de testar, que às vezes você não quer testar, quer pegar o que tá pronto ali, mas temos que testar, não pode ficar com medo, tá? Igual eu falei, não pode ficar com esse medo de errar e querer, tipo assim, pegar tudo que tá pronto, tá? E não querer entender o comportamento. Não, tem que testar, tem que ter paciência, tá? Pra você chegar numa receita que dê certo pra você, sabe? Que se adapte melhor à sua realidade ali. Então, não fica com medo. Ser confeiteira é isso. É você testar, é você descobrir os ingredientes, é você entender como que funciona o ingrediente, a função do ingrediente ali no teu bolo, na tua receita, sabe? É a gente entender, tá? Porque pegar a receita, às vezes a gente precisa entender, de fato, né, o comportamento de tudo certinho. Então, quando a gente tem essa consciência de entender, de fato, como que funciona, tá? Como que funcionam os ingredientes, tá? E tem essa clareza, as coisas, a gente se sente mais segura, né? Traz mais confiança pra gente, né, executar ali. Por mais que dá aquele friozinho na barriga, que é natural, é normal. A gente é ser humano, infelizmente, a gente vai sentir medo. A gente vai sentir um friozinho na barriga. Eu senti, entendeu? Apesar de ser uma coisa que deu, igual eu falei, deu super certo no papel, mas na prática eu fiquei, né, com friozinho na barriga. Não tem jeito. A gente que é ser humano, a gente vai sentir tudo, né? A gente é de carne e osso, corre sangue nas nossas veias, a gente vai sentir medo, vai sentir, sabe? Só que o que a gente não, tipo assim, não tem como negar, a gente vai sentir. Mas a gente não pode deixar essas emoções controlar a gente e impedir a gente de fazer algo que a gente tem, né, a clareza ali que é bom pra gente, que vai fazer, vai ter um resultado incrível, sabe? Então, isso é pra vida, é pra confeitaria, é pra tudo, gente. É pra tudo na nossa vida, sabe? Igual eu falei, né? Não tem como sentir, imagina, né? A gente tem que sentir tristeza, tem que sentir frio na barriga, a gente tem que sentir medo. Porque imagina, o medo nos protege. Por isso que eu falo, a gente tem que ter essa consciência. Porque imagina, nosso pai morre ali. Imagina, cara, a gente não sentir tristeza. Que merda que seria? Sabe? Então, a gente precisa sentir tudo. Precisa. O que a gente tem que ter é, igual eu falei, a consciência. A consciência e essa clareza também do que a gente tá fazendo. Porque se a gente tem clareza, tem segurança do que a gente tá fazendo, que seja um doce, que seja uma decisão, que seja o que for. Se a gente tem essa clareza, né, do que a gente tá fazendo ali, a gente ignora essas emoções, que a gente sabe que é emoção que não tem como deixar de sentir, mas que a gente tem a clareza do que a gente tá fazendo ali, que vai dar certo, a gente vai fazer, entendeu? Então, procure entender, né, certinho como que funciona, igual eu falei, né? Anota tudo certinho, aí você vai lá, coloca em prática, mesmo com frio na barriga, você sabe que vai dar certo, sabe?
Então, assim, é uma dica que eu dou. Não tenha medo de testar, tem que, sabe, errar faz parte. Eu até hoje eu erro. Olha, eu vou fazer 9 anos que eu tô na confeitaria. Até hoje eu erro receita, vocês acreditam? Vocês acreditam que eu erro, gente? Erro muito. Mas, assim, é isso que me torna melhor, sabe? Porque, tipo assim, quando a gente erra, a gente descobre, né, o que funciona e o que não funciona. Então, a gente vai ficando cada vez melhor. Então, a gente quer evitar o erro o tempo todo, quer evitar o erro nas coisas. Mas a gente tem que saber que é o erro que vai fazer a gente ficar cada vez melhor, tá? Cada vez melhor. Não fique com medo de errar, entendeu? Quando eu vou até trazer um exemplo aqui do brownie. O brownie é uma receita que exige muita técnica também, né? Se vocês já fizeram brownie aí, vocês sabem, né? Exige muita técnica. Às vezes uma coisinha de nada ali que você deixa passar batido, o trem não dá aquela casquinha em cima. Eu uma vez fui gravar, né, uma aula de brownie. Gente, eu errei o brownie 4 vezes, vocês acreditam nisso? Por mais que eu tinha experiência na confeitaria, tantos anos, eu fiquei, cara, fiquei me perguntando, como que eu errei? Mas é normal, gente, é normal, eu vou até trazer um exemplo pra vocês aqui. Às vezes, um exemplo bem simples mesmo, mas que às vezes vai fazer você refletir mais sobre a vida, né, sobre as situações, como por exemplo, quando você tá se alimentando ali, né? Acontece de você morder a língua. Não acontece? Olha quantos anos de experiência, desde quando praticamente você adquiriu ali seus, sei lá, 1, 2 anos, né? Que você tem o costume de praticar a mastigação. Mas tem um dia que você morde a língua, e aí? É normal, gente, é normal errar. Eu adotei isso como algo na minha vida que não fosse um problema. Errar faz parte do processo. E é errando que você vai aprendendo, tá? Na verdade, quando você acerta aí que você aprende mesmo. Mas não tenha medo de errar, tá? Porque, tipo assim, igual eu falei, eu acertei de primeira, mas eu fiquei, né, estudando o comportamento dos ingredientes, tudo certinho, tá? E aí eu já tinha essa clareza, mesmo com medinho, fui lá, fiz e deu certo. Então, tipo assim, não é sobre só acertar de primeira, tá? É sobre entender o que aconteceu quando não deu certo, entendeu? É sobre isso também. Então, é coisas que a gente tem que refletir, analisar, tá bom? E tipo assim, e quando acontecer com o que aconteceu comigo hoje, né? De você acertar de primeira, celebra, pula de alegria, que seja o morango do amor, que seja qualquer receita que você for fazer na sua vida hoje, celebra, minha filha, celebra, porque hoje eu pulei muito de alegria, vocês acreditam? Eu nunca fiz maçã do amor na minha vida, nunca fiz, muito menos morango, porque tipo assim, a maçã do amor, ela já é mais fácil, né, porque você pega a fruta ali que é seca, não tem recheio, não tem nada, né, você pega a fruta que já é seca, você vai banhando ali, caramelo, né, vai ficar perfeito. Mas quando você pega uma fruta com recheio, entendeu? Que é úmido, querendo ou não, tem um grau de umidade ali. Aí é muito mais difícil, entendeu? Então, tipo assim, eu nunca fiz nem o que é fácil, né? Aí já peguei logo o difícil pra fazer. E fiz, né? E acertei, né? E o fato de eu ter acertado, nossa senhora, eu pulei de alegria, eu comemorei. Meu Deus do céu, meu marido ficou doido. Sentiu a vibração ali comigo, nós comemorando, sabe? Então é comemorar as pequenas conquistas, sabe? É isso que mantém a gente vivo. É isso que mantém a gente vivo. Cada feedback de cliente, né? Hoje eu fiz os testes aqui pra me testar, né? Ver o que funciona e o que não funciona pra me passar pra vocês o que dá certo, né? Então hoje eu testei, sei o que dá certo, sei o que não dá certo, né? Aí amanhã eu vou começar a gravar as aulas pra poder passar pra vocês certinho, né? E assim, comemorei, fiquei muito feliz, né? Apesar de nunca ter feito, mas acertar assim. Então é isso que mantém a gente viva. Aí os morangos do amor que saiu perfeito, né? Que praticamente foram todos, tá? Só ficou um que eu degustei, mostrando pra vocês a crocância. Mas todos que eu fiz saiu perfeito, né? Aí como essa remessa que foi teste, que saiu perfeito de primeira, meu marido já vendeu tudo,
né? E aí eu tô recebendo aqui, tô nessa live com vocês e tô recebendo feedback, as pessoas me marcando, me mandando. Então, assim, eu fico muito feliz, sabe? Por mais que é simples, mas o fato de você sentir isso, sabe? Sentir e celebrar também isso, né? Deixa a gente mais vivo, inspirado pra continuar a cada dia, né? Pra continuar. E tipo assim, igual eu tô falando, né? Eu testei, ajustei, né? O que funciona, o que não funciona. Fiquei com muito medo de fazer pela questão do meu estado, como eu falei, ser a questão do clima, né? Ser úmido e muito quente. Eu acreditei que ia ser uma merda fazer o morango do amor. Mas, igual eu falei, fiquei a madrugada toda estudando, né? Sobre o comportamento e deu super certo, gente. Vocês acreditam? Não tive problema nenhum. Então, tipo assim, era uma coisa que eu fiquei com muito medo, né? De não, tipo assim, de não dar aquela crocância, de melar tudo, porque eu tava vendo um monte de gente errando aí na internet. Eu falei, meu Deus do céu. E daí eu testei, né? E essa remessa de teste, que foi, né, um teste que eu fiz para poder levar a receita da melhor forma para vocês. Ficou aqui, né? Meu marido levou, vendeu tudo e os feedbacks tá chegando. E o pessoal tá me deixando doido aqui, entendeu? E eu tô pensando seriamente se eu vou fazer pra vender. Porque eu fui inventar de ensinar vocês, aí graças a Deus, né? O pessoal tá tudo atrás de mim agora por causa de morango do amor, vocês acreditam? Aí eu tô aqui pensando se eu faço ou não faço. Amanhã eu sei que eu vou fazer, né? Que eu vou ter que gravar aula pra vocês, né? Como eu prometi, vou ter que gravar aula pra vocês amanhã. Ai, gente, pelo amor de Deus. Porque assim, eu falei, vou ajudar o povo que tá errando, né? Aí eu fui, fiz o teste. Aí meu marido levou pra vender, vendeu tudo. Aí amanhã, como deu certo, amanhã eu vou fazer pra gravar a aula pra vocês, né? E vai ficar mais morango do amor. E vocês acreditam que meu marido já veio com uma lista de reserva pra mim entregar amanhã? Ô, nego, mostra como ele tá agora. Menino, não sobrou nem pra mostrar. Não sobrou, nega, pra mostrar não, menina, você acredita? Não sobrou, meu marido vendeu tudo. E ainda vem ele com uma lista ali pra mim de reserva. Eu falei, pelo amor de Deus, reserva de quê? Esse cliente tá querendo, tá tudo doido atrás. Amanhã vai ter, porque eu vou gravar a aula pra vocês, né? Como eu fiz o teste, deu super certo. Amanhã eu vou gravar pra vocês, ensinando a fazer certinho, né? Da forma que eu fiz. Mas tá vindo aí com a lista, né? Vai ter morango amanhã? Vai ter, porque eu vou ter que gravar a aula pra vocês, né? Agora, se vai ter depois, Deus abençoe que tenha. E, tipo assim, não deu nem pra acompanhar o comportamento do morango, né? Porque, tipo assim, ele vendeu tudo, né? Agora vamos ver amanhã se eu consigo, né? Acompanhar. Ai, gente, só Deus pra ter misericórdia. Não é fácil, mas vamos seguir, né? E eu precisava de vir aqui, né? Pra poder dividir isso com vocês, de que não precisa ficar com medo. Eu vou deixar essa live salva, depois vocês assistem lá, tá? Porque tem muito ouro nessa live. Eu tô ensinando muita coisa legal aqui, tá? E eu senti no coração de vir aqui testar o que funciona pra poder passar pra vocês. Eu tô vendo muita gente errando e eu fiquei muito triste. Falei, não, eu vou ter que me posicionar, vou ter que testar esse trem e vou ter que ensinar o pessoal. Se eu acertar, eu vou ensinar. E graças a Deus, né? Tamo aí. Então, tipo assim, dividir com vocês, né? E, tipo assim, igual eu tô falando, né? Falei lá atrás, vou retornar a falar aqui de novo, né? De que a gente não precisa ficar com medo, a gente tem que testar, não precisa ficar se cobrando demais. Ai, meu Deus, por que eu errei? Não, gente, foca. Foca, porque quanto mais, às vezes você acha que quanto mais você erra, sabe? Que a situação tá um caos ali, não. Quanto você vai ganhando experiência, igual eu falei lá atrás, sabe? E às vezes a gente fica se cobrando demais, que deveria sair perfeito de primeira, de segunda, de terceira. Mas não, na verdade, a gente se cobra muito, mas a gente esquece, tá? A gente esquece que a gente sabe muito mais do que a gente imagina. Eu costumo falar muito que as respostas dentro da gente. Vocês acreditam que eu sinto umas vozinhas? Toda vez que eu vou fazer algo, eu sinto umas vozinhas falando, não faz isso, vai dar errado. Sabe? Então, tipo assim, às vezes a intuição ajuda a gente em muita coisa e livra a gente de muita coisa, tá? Então, tipo assim, não fica se cobrando muito, é o teu processo. Você tá testando ali, você vai aprender em nome de Jesus. Não fica com medo não, igual eu falei, até hoje eu testo. Você vê, tem 8 anos, vai fazer 9 anos que eu faço brownie. Esse dia eu errei brownie, esse dia não, um tempo atrás, né? Eu errei brownie 4 vezes.
Vocês acreditam que eu fiquei rindo da situação? Fiquei rindo. Vocês acham que eu chorei? Eu fiquei rindo. Falei, não vai me vencer, não. Eu vou fazer esse brownie certo em nome de Jesus. Na quinta eu acertei. Então é assim, a gente não pode desistir, tá? Então hoje, tipo assim, quando eu vejo um trem difícil ali, aí que me dá mais vontade de fazer. Vocês acreditam nisso? Ai, menina, eu não fico... Tipo assim, eu fico com friozinho na barriga. Eu falei, tudo que é novo gera ansiedade, tudo que gera ansiedade gera medo, mas a gente não pode deixar o medo parar a gente. E é isso, gente, é isso. A gente sabe de muita coisa, o negócio é o medo, sabe? E tipo assim, a emoção às vezes cega a gente não consegue nem analisar e ter essa consciência de analisar o que funciona e o que não funciona. A gente já tá tão doido ali, né, querendo acertar e fica decepcionado e aí a gente não consegue nem avaliar o que tá causando o erro ali, né? Então é isso que eu passo para vocês sempre. Tenha consciência no processo de teste, analisa direitinho o que funciona, o que não funciona, entendeu? Porque às vezes a gente é dominado pela emoção, né? E daí daqui a pouco a gente, tipo assim, parece que antes, né? Eu tô falando disso porque antes eu era assim, tá? Eu tô trazendo experiência minha, tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Vem pra Balneário, mulher, vende esse morango, pelo amor de Deus. Ô, minha querida. Bem que eu queria mesmo, tá? Mas a vida é uma caixinha de surpresa. E hoje eu tô bem longe. Mas quem sabe, né? A vida é uma caixinha de surpresa. Quem sabe, né? Com o tempo, eu não vou ir pra Balneário de novo, né? E mata a saudade de vocês, aviso vocês, os clientes amados de Balneário. Ai, meu Deus do céu, eu sinto muita saudade de vocês, sabia? Muita saudade mesmo. Você foi embora daqui. Fui, mulher. Vim pra Bahia. Seus bolos são maravilhosos. Ai, obrigada, gente. Obrigada. E a minha vontade, tá? E o meu desejo mais profundo, tá? É que tenha doceiras por aí com essa mesma visão, com essa mesma estratégia de recheios, porque eu sei que vocês são apaixonados por recheios que não são doces, né? Acho que todo mundo gosta de doce que não é doce, né, gente? Fala a verdade. Quem gosta de doce enjoativo, né? Eu, particularmente, não gosto, né? Mas eu acho que a maioria, né? Quase que 98% das pessoas gosta de doce que não é muito doce, né? Então, assim, o meu desejo mais profundo é que tenha uma confeiteira em cada cidade, em cada bairro, com essas técnicas, com essas estratégias, né? Futuramente aí eu tô pensando também em vir com um projeto maravilhoso que vai transformar a vida de vocês, né? E que foi o conhecimento que eu adquiri durante todos esses anos. E se Deus quiser, eu acredito muito que vai transformar mesmo a vida de vocês e vocês vão alcançar tanto cliente que vocês não vão dar conta, porque agora eu tô começando, como eu falei pra vocês, né? Agora eu tô começando tudo de novo, as pessoas estão conhecendo os meus produtos, né? Então, assim, eu tô nesse processo, né? Das pessoas conhecerem os meus produtos, das pessoas, né, gostarem. Mas quando eu era de Balneário, quem é de Balneário tá nessa live, gente, eu não dava conta. Que Deus abençoe, Ney. Ai, amém, Ney. Que Deus te abençoe também, tá? E se depender de mim, você não vai dar conta também, tá? Se depender de mim, minha filha, você não vai dar conta de tanto vender doce em Balneário. Você é maravilhosa demais. Amém, amém. Você não vai dar conta. Nossa Senhora, eu não dava conta. Graças a Deus. Nossa Senhora, eu agradeço muito a Deus. Balneário foi uma virada de chave na minha vida. Eu agradeço muito a Deus, tá? Eu lembro quando eu comecei, ninguém dava nada por esse lugar e eu acreditava. Falei, não, é daqui que Deus vai me dar muito cliente ainda. É aqui. Meu lugar é aqui. Esse momento da minha vida que Deus quer trabalhar é aqui, entendeu? E eu acreditava, né? Eu lembro quando eu comecei, as pessoas falavam assim, você tem que ir pra Jardim Camburi, tem que botar essa bicicleta sua no shopping, aqui ninguém valoriza nada, aqui ninguém tá nem aí pra nada, sabe? E eu acreditava que era dali que Deus ia me dar os clientes. Vocês acreditam? Eu nunca desisti de Balneário. Eu via Balneário como
Era tipo assim, era um processo, né, do povo conhecer os meus produtos, era um processo que era só meu. Então, tipo assim, eu acreditava que uma hora o povo ia gostar, que o povo ia experimentar, ia adorar, e foi dito e feito, né? Graças a Deus, as pessoas, né, no início, eu dei, tipo assim, eu fui com muita paciência, né, dei tempo ao tempo, e daí o pessoal viciou nos doces e eu não tava, chegou um momento que eu não tava dando conta mais, vocês acreditam? Gente, vendi muito, muito, muito. E agora tô nesse processo aqui, né? O pessoal estão conhecendo os doces e é um processo muito gostoso, igual eu falei. É maravilhoso. O segredo é a gente não parar, né? Não desistir, confiar, né? Em Deus, né? Que Deus vai abençoar, vai vir com providência, né? Então, é isso, gente. Aí, voltando, né, que eu tava falando. Você lembra que eu tava falando do negócio da emoção? Eu tava falando do negócio da emoção, porque, tipo assim, hoje em dia, né, eu tô falando isso que eu tô trazendo uma experiência minha aqui que eu vivi, tá? Quando, né, eu comecei na confeitaria, nossa, a luz ali atrás tá muito forte, mas vocês estão conseguindo ver meu rosto, né? Vamos lá, quando eu comecei na confeitaria, por isso que eu tô falando, controla a emoção é tudo, gente. É tudo a emoção, meu Deus do céu, gente, olha aqui. Apareceu aqui, quero meu copo de maracujá com Nutella. Pode deixar, nega, quando eu for pra Balneário, eu levo pra você. Quando eu for pro Espírito Santo, eu levo, tá? Levo suas mandioca, levo seus couve. Você tá doida querendo seus couve? Meu Deus do céu, a saga do couve. Jesus amado, pode deixar que eu levo. Pessoal de Balneário que tá me acompanhando aqui, tá com saudade, pode deixar que quando eu for, eu vou fazer uma lista de sobremesas, tá? E vou levar pra vocês, tá? Vou levar, vou até anotar. Deus abençoe, né? Que esse dia, né, chegue, né? E eu vou fazer questão de divulgar aqui na minha página, tá? Porque, ó, eu acho que já é uns 4 que já me pede doce, que é de Balneário. Pode deixar que quando eu for, eu vou ter que levar, cara. Eu vou comprar uma caixa térmica, vou armazenar tudo e vou levar pra vocês. Só porque eu amo vocês demais, tá? Meu brócolis e minha couve-flor. Gente do céu, pode deixar que eu vou levar. Em nome de Jesus, até lá vai estar dando muito couve-flor aqui, em nome de Jesus. E eu vou levar pra vocês, igual eu falei, só porque eu amo muito vocês, tá? E por vocês também não terem desistido de mim, por eu também, né? Igual eu falei desde o início, quando eu comecei, eu não desisti de vocês, pessoal de Balneário. Eu acreditava que naquele lugar ali, né? Porque eu tinha sonhado, tá? Eu sonhei que Deus ia me abençoar em Balneário de Carapicuíba, vocês acreditam? E foi ali que eu fiquei até ser referência, até o povo me... Mas é isso, gente. A gente não pode desistir. Aí voltando, né? Quando eu comecei na confeitaria, eu tinha as emoções muito assim, sabe? Meio que aflorada, assim. Eu funcionava de baixo pra cima. A gente sabe que a parte de baixo, a parte de trás é a parte que a gente pensa, né? Emocional. Então, eu costumo falar muito. E eu faço isso também hoje em dia, tá? Quando eu quero alguma coisa, eu anoto no papel, vocês acreditam? Ou quando eu quero resolver uma coisa que é muito pra mim. Gente, peraí. Vocês estão conseguindo me enxergar, né? Tá a luz aqui. Ah, tá. Vamos lá. Vou ficar aqui na frente da luz pra vocês conseguirem ver meu rosto direitinho. Aí, voltando ao assunto. Quando, né, eu tô numa fase da minha vida, isso serve de exemplo pra vocês também, tá? Pessoal da confeitaria que tá aí fazendo doce, não se desespere, gente, quando tudo começar a dar errado, tá? Tenha paciência, porque eu era assim e eu aprendi, tá? Vocês também vão aprender. Quando eu, bem no início, né, trabalho até hoje, né, mas bem no comecinho mesmo, o que acontece? Eu errava muito, né? Já falei pra vocês, errava pra caramba. E aí, a parte da minha cabeça funcionava assim, de baixo pra cima. Era a parte emocional, depois reptiliano, depois a racional. Depois que eu fazia as merdas, que eu ia racionalizar. Às vezes eu sentia, né? Todo mundo tem intuição, basta ouvir, entendeu? Então eu sentia que alguma coisa ali não ia dar certo. E eu ignorava, entendeu? Ignorava. E aí, o que acontecia? Eu
as coisas começavam a dar errado, aí eu ficava chorando, entendeu? Eu chorava, me desesperava. Meu Deus, a confeitaria não é pra mim. Meu Deus, empreender não é pra mim. Tá dando tudo errado. Isso aqui não é pra mim. Queria chutar o pau da barraca, entendeu? Sempre acreditei. Ai, meu Deus, obrigada. E eu queria, tipo assim, chutar o pau da barraca, não tem? Porque deu errado. Eu não queria errar. A pior besteira da vida é a gente não querer errar. A gente é ser humano, gente. A gente veio pra essa terra aqui sem saber de nada. E a gente não quer errar. A gente não nasceu sabendo. Então é errando que a gente vai ficando mais certeiro ali mesmo. Vai sabendo mais mesmo das coisas, tá? E aí, voltando. Aí eu errava, né? Eu ficava doida. Meu marido, coitado, ele sabe disso. Eu errava, eu ia chorar, é pra ele. Ai, meu Deus, eu não quero mais a confeitaria. Eu não nasci pra isso. Ah, isso aqui não é pra mim. E ficava chorando, 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 né? E daqui a pouco, eu já tava agindo igual animal, né? O emocional já tomou conta daqui, né? Já tava chorando, chorando, chorando. E aí, daqui a pouco, a parte reptiliana lá, já tava lá deitada em posição fetal, já não queria nem fazer mais nada, achando que a confeitaria não era pra mim. Ou seja, já mudou meu comportamento, né? A emoção veio, tomou conta, chorei, chorei, chorei. Daqui a pouco, a parte da parte reptiliana já tava agindo igual animal, já não queria fazer mais nada, entendeu? Aí ficava lá em posição fetal, chorando o dia todo, sem fazer nada, que achando que a confeitaria não é pra mim. Aí depois que eu vinha anotando no papel, racionalizando. Isso aí até é um exercício muito bom, tá? Pra quem tem muita dificuldade, assim, né? Como eu tinha no início, né? Que eu fui ganhando experiência, tá, gente? E aí, tipo assim, com a experiência da vida, né? Eu fui crescendo, assim, fui ganhando, né, essa consciência, né, esse nível de consciência que eu tô falando pra vocês. Aí hoje, tipo assim, as coisas dão errado, eu fico triste? Eu fico, gente, eu fico chateada? Eu fico, porque eu sou um ser humano, né, eu não consigo deixar de sentir, igual eu falei, imagina se Deus livre e guarde, meu pai morre, aí imagina eu não sentir a tristeza, sabe, não sentir a decepção. Não tem como, eu vou sentir, eu sou um ser humano, desde que Deus me fez de carne e osso, eu vou sentir tudo, entendeu? Agora, o que muda o jogo é você racionalizar isso. E como que você racionaliza? Você pode fazer um exercício simples, que é anotar no papel, tá? Anotar no papel. Anotar no papel o que tá pegando, número 1, o que tá pegando, tá? O brownie, por exemplo, o brownie não dá certo, tá? O brownie não dá certo, por que o brownie não dá certo? O que você fez, entendeu? Volta lá nos processos. Qual foi o primeiro processo que você fez? Qual foi o segundo processo? Entendeu? Então, tipo assim, volta nos processos, vem voltando pra você entender onde que tá a merda, sabe? Que você fez da sua vida, do teu brownie. Por que deu errado? Porque hoje eu faço isso. Eu erro pra cacete, igual eu falei, eu erro. Mas eu estou sempre aberta a aprender com os meus erros, entendeu? Então é isso que muda o jogo. Entendeu, gente? Então, voltando ao assunto. Aí, o que eu fazia? Tá. Por que eu tô triste, né? Aí eu trago essa clareza, esse nível de consciência que eu tô falando, vocês vão construir com o tempo, entendeu? E isso não é só pra confeitaria, não, tá? Tô falando de confeitaria aqui porque é meu nicho, é minha área. Mas é pra tudo que você for fazer na sua vida. Pra tudo, 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 tudo. Você é a melhor. Ei, Cacá! Obrigada, nega. Então, tipo assim, pra tudo que você for fazer na sua vida, tá? Igual eu tava falando, né? Tudo que você for fazer na sua vida. Eu tô falando de confeitaria, igual eu falei, porque é a minha área, né? Mas é pra tudo na vida, gente. Não importa o nicho. Isso aí é pra tudo na vida. Quando você entende, não importa o seu nicho, você consegue vencer a si mesmo e vencer todos os obstáculos que tem ali, que tá te impedindo ali de crescer, sabe? Porque técnica todo mundo tem, né? Agora o negócio é ter a mente no lugar ali pra fazer o que precisa ser feito certinho, sabe? Porque às vezes a gente, né, aprende, mas às vezes o que a gente precisa é controlar a nossa mente mesmo, entendeu? Porque às vezes você vê, né, tem confeiteira aí, né, eu vou trazer um exemplo clássico. Confeiteira que conseguiu crescer na vida, tá lá em cima, né? E a outra que, tipo assim, um exemplo, tá, gente? Um exemplo. A confeiteira que tem muita técnica, sabe? Sabe fazer tudo perfeito, tipo assim, sabe tudo que tem que fazer, sabe que tem que gravar vídeo, sabe que tem que fazer um monte de coisa, mas ela tem a mente, assim, travada de fazer, de colocar em prática, e a outra não, a outra mesmo com medo vai lá e faz, entendeu? Eu, por exemplo, igual eu falei com vocês, mesmo com medo eu vou lá e faço, né? É isso que muda o jogo.
A gente não pode se deixar travar pelas emoções, sabe? E daí, né, isso é que tem feito, tipo assim, muita diferença na minha vida. Foi uma virada de chave, essa forma minha de pensar que eu tô falando pra vocês, porque eu quero que vocês entendam. Às vezes vocês querem receita, que confeiteira é assim, né? Me dá receita, me dá receita, me dá receita, me dá receita. Mas às vezes tem coisa que a gente precisa entender, né, tá? Que tá por trás ali da receita. Não é só receita, tá? É sobre a mente, é sobre entender por trás da receita, né? Qual a função, igual eu falei, qual a função de cada ingrediente ali presente. É sobre isso. E isso vai mudar, com certeza, tudo. A sua forma de ver, a sua visão, tudo, tudo, tudo. E vai te levar a um próximo nível. Aí tá, e voltando lá. Voltando lá pro brownie, tá? Vou falar do brownie. Vocês estão gostando da live? Eu acho que eu nunca fiz uma live dessa pra vocês, né? Vocês estão gostando, gente? Tá assim... Vocês estão aprendendo? Tá fazendo sentido na vida de vocês? Se tá fazendo sentido, coloca aí que eu quero saber. Mas vamos lá. Me responde aí, tá fazendo sentido? Porque, tipo assim, né? Ensinar receita, todo mundo ensina. Você vai ali no YouTube, você acha um monte de receita, né? Como abrir negócio, como fazer muitas coisas, né? Mas a maior trava, às vezes, tá aqui, ó, na nossa mente. Nosso maior inimigo é a gente mesmo. A gente tem que saber, a gente não tá competindo, não tem inimigo. O inimigo é nós mesmos, entendeu? Mas, voltando ao assunto. Aí, antes, igual eu falei com vocês, antes eu pensava, né, a minha cabeça funcionava de baixo pra cima, emocional, reptiliano, depois o racional. Aí, depois que eu mudei, claro, mais que sentido, ai, que bom, graças a Deus, e isso faz total diferença na vida da gente, tá? Em tudo, 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 não importa, igual eu falei, não importa a profissão, o nicho, isso é sobre a gente, então isso a gente tem que ter esse nível de consciência pra gente mudar o jogo aí na nossa vida, destravar o que tá travado, entendeu? Porque Deus abençoe, mas, tipo assim, Deus abençoa, né? Mas a gente tem que fazer a parte da gente. Aí, voltando ao assunto, só pra vocês entenderem como que funciona, né? Essa é uma experiência que eu tô passando pra vocês, e igual eu falei, independente do nicho, mas vai mudar o jogo da sua vida, sabe? Hoje eu faço assim, né? Tipo assim... que acontece? Hoje, vamos colocar aqui brownie. Meu brownie, né? Vamos supor, por mais anos de experiência que eu tenho de fazer brownie, mas, né, igual eu falei, todo mundo erra, eu erro até hoje, entendeu? Aí hoje eu funciono assim, ó, da frente pra trás, entendeu? Primeiro eu racionalizo, entendeu? Depois aí vem a emoção, entendeu? Então, tipo assim, vê a emoção né, fazendo lá o morango do amor, vê a emoção do medo, entendeu? Daquela ansiedade. Eu não deixei aquilo me dominar. Eu falei, não, eu anotei, eu tenho clareza do que eu tenho que fazer. Eu preciso confiar, fazer até o final de que vai dar certo, né? E aí eu não deixei, né, a emoção me dominar. Ou seja, a emoção veio de trás, né, que é a parte emocional. Na hora que a emoção veio, eu logo racionalizei, né? Na hora que a emoção veio, a emoção da ansiedade, a emoção do friozinho na barriga, sabe? Na hora que a emoção veio, o que eu fiz? Eu joguei pra parte racional do cérebro. Aí, o que eu fiz? Eu falei assim, não tem como eu ficar ansiosa, deixar isso aqui me dominar. Tá tudo anotado, eu anotei no papelzinho o que eu tenho que fazer. Eu estudei a noite toda, entendeu? Então, o que eu preciso é confiar, entendeu? Eu preciso aceitar o processo que no final vai dar certo. E fui, fiz. Entendeu? Quando eu vi o resultado, nossa senhora, eu fiquei muito feliz, gente. Sério, fiquei muito feliz. Aí, voltando pro brownie. Por exemplo, brownie, vou fazer uma receita de brownie, né? Vou fazer uma receita de brownie. Aí, por exemplo, o que eu vou fazer? Eu vou voltar lá nos processos. Lá nos processos, né? Pra entender o que deu errado. Entendeu? O primeiro processo, chocolate e margarina. Por exemplo, colocar o chocolate e margarina e o açúcar e a manteiga, né? No bol lá. Aí, por exemplo, aquele processo ali né, de iniciar ali o brownie, né? Eu vou analisar o que eu fiz, né? O que eu fiz ali que pode ter, né, influenciado no meu resultado, entendeu? Então, assim, é você racionalizar, você vir analisando cada etapa. E antes, igual eu falei, quando eu comecei na confeitaria, não. Dava errado, eu ficava lá, em posição fetal, chorando o dia todo, já não queria fazer nada, entendeu? É uma merda, a gente precisa racionalizar tudo,
entendeu? Tudo. Então, começa a pensar mais assim, ao invés de pensar com a parte de trás do cérebro, da tua cabeça, do teu cérebro, começa a pensar mais com a parte emocional. Um exercício muito legal também é vocês anotar no papel o que tá pegando, o que tá me deixando ansioso, o que tá me deixando triste. Qual é a decisão que eu tenho que tomar? O que tá me deixando assim? Aí você anota ali, entendeu? E aí você vem analisando para você encontrar onde que tá a solução. Porque se desesperar e deixar a tua emoção controlar você, você não vai descobrir nada. Você vai chutar o pau da barraca e vai ficar igual macaco pulando de galho em galho. Imagina eu, sofri pra caramba lá no início para aprender tudo que eu sei hoje, né? Aí imagina eu pegar, errei pra caramba no início, a confeitaria não é pra mim. Aí daqui a pouco já tô fazendo outra coisa, entendeu? Então quando você tem essa clareza, tá? Você é mais consciente na tua vida, nas tuas decisões, tá? Em tudo que você vai fazer, independente, como eu falei, confeitaria ou não. Entendeu? Então, isso aí é uma coisa que eu faço, gente, até hoje, vocês acreditam? Até hoje eu faço isso e eu colho os melhores resultados. Então, uma coisa hoje pra mim tirar do meu nível de consciência, pra mim tirar, tem que ser muito foda mesmo, tá? Porque eu, graças a Deus, eu sou muito consciente assim, de certa forma. Eu testo, até dar certo. E outra dica também, testar antes, tá? Entendendo, igual eu falei, por trás, não pegar muita receita pronta, entender o comportamento de cada coisa ali, antes de você aplicar, ajuda pra caramba. Tudo isso que eu falei pra vocês é muito importante, tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Os melhores conselhos, dicas e a melhor amizade que o ser humano poderia ter. Ai, meu Deus do céu, vocês estão querendo me fazer chorar hoje, né? Vocês estão querendo me fazer chorar hoje, né? Na live, né? Ai, meu Deus do céu, mas é isso, gente. E eu quero, né? Igual eu falei, futuramente eu quero trazer mais lives como essas, né? Porque, igual eu falei, né? Receita você pega em qualquer lugar que você for, né? Hoje a internet tá rica, né, em informação. Qualquer lugar que você for, você encontra receita, entendeu? Mas essas coisas, o mais importante que receita, é isso que eu tô falando pra vocês, tá? É isso. É sobre mentalidade. Inclusive, no meu projeto, né, que eu tô criando, né, que vai ser algo que vai transformar, né, realmente em uma doceira de sucesso. Tipo assim, eu não ensino só receita, né? Eu não vou ensinar só receita, eu não quero ensinar só receita. Eu quero ensinar realmente você ser uma doceira de sucesso. Ser uma doceira de sucesso não é só você fazer o melhor doce, né? Não é só você fazer a melhor sobremesa, seja você confeiteiro ou não. Não é você fazer o trabalho mais incrível do mundo. Sabe, ser nail design, ser confeiteira, melhor, né, do seu nicho, da sua área, não é você fazer o melhor trabalho. Não é só isso, envolve muito mais do que isso, né? É você ter essa clareza, esse nível de consciência, tá? Saber tomar decisões, saber ser humilde em errar e aprender com os erros, né? Igual eu falei, receita você encontra em qualquer lugar, mas alguém que vai te ensinar isso é muito raro, muito raro. E eu não quero que você fique aí só fazendo receita, eu quero que você também tenha tempo. Outra coisa também que é muito importante, é uma coisa que eu vivo também hoje, né? No início eu me matava de trabalhar, né, na confeitaria. Então o que eu tô falando pra vocês foi tudo que eu vivi, né, no início da minha jornada, né, como confeiteira. Né? E vocês podem adaptar aí para a realidade de vocês, para o nicho e para a profissão de vocês, né? Quando eu comecei na confeitaria, né, eu ficava muito assim, como que se diz, né? Eu ficava muito, igual eu falei, né? Ficava desesperada e não tinha essa clareza, as coisas davam errado, eu queria chutar o pau da barraca. Né? Mas não, a gente tem que ter essa mentalidade, já que a gente já venceu, de que a gente já conseguiu, entendeu? Então, ser boa no que você faz não é só fazer um trabalho perfeito, é ter essa clareza, sabe? Né? Ter essa mentalidade, não é só técnica, é ter também conhecimento, né? Autoconhecimento também. Isso ajuda demais. Inclusive, é isso que eu trago, né, nesse meu projeto que eu tô criando, né? Porque eu quero fazer você uma doceira, mas uma doceira que tenha uma mentalidade forte, né? Porque os desafios vão vir, gente, vai vir, entendeu?
E tipo assim, eu falo que eu aprendi muito com a confeitaria. A confeitaria me ensinou muita coisa, muita coisa. Me ensinou sobre fé, sobre coragem, sobre... Nossa Senhora, eu acho que o que a confeitaria mais me ensinou foi ter fé, vocês acreditam? Foi ter fé. Eu vivo pela fé, todos os dias, todos os dias. Então, tipo assim, hoje, mais do que nunca, eu tenho essa convicção de que foi uma profissão que foi Deus que me deu, sabe? Porque é um propósito muito lindo, porque, tipo assim, eu não aprendi só a fazer receitas, eu aprendi mais do que isso, sabe? Eu aprendi sobre a vida, e isso é maravilhoso, maravilhoso, e é isso que eu quero ensinar pra vocês. No futuro próximo, mais pra frente, eu quero gravar mais lives, vocês estão gostando, né? Tô vendo aqui, deixa eu ver o que vocês estão falando. Ai, meu Deus do céu, amigo, você é incrível demais. Essa doceria vai o canal de inspiração, vai ser canal de inspiração para todo mundo. Ai, Deus abençoe. Amém, Cacá. Eu creio em Deus. Eu creio que, tipo assim, eu não vim aqui só para fazer doce, só para fazer bolo. Eu acredito em algo maior, né? Eu acredito que Deus usou a minha história para inspirar outras pessoas, para inspirar vocês, de uma certa forma. Claro, né? Ensinar receitas, mas também, né? Ensinar sobre isso que eu tô falando com vocês, né? Sobre propósito, sobre alma, fazer as coisas com presença, botar o seu amor ali, né? E ser reconhecida por isso, de que não faz só doce por fazer, né? Você tem um propósito, você ama o que você faz, né? É isso. E isso aí é muito importante, né, hoje em dia. E é isso que mantém a gente aí no mercado, ó, por muito tempo. Fazer doce todo mundo faz, agora fazer, né, um doce, né, bem feito, que o seu cliente sente através do teu produto o amor e o carinho, é muito raro hoje em dia, né? E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado dessa live. Eu vou deixar ela salva, tá? Eu quero que vocês adquiram, né, os conhecimentos, né, os aprendizados, a vivência, né, que eu vivi ali, né, que eu tô falando pra vocês, é que eu vivi todo santo dia, foram mais de 8 anos, todos os dias vivendo isso, né, e assim, então vivência na prática, igual eu falei, eu não quero ensinar só receita, eu quero mais do que isso, sabe? Eu vejo muita gente ensinando só receita, mas eu creio que não é só isso que faz uma confeiteira ter sucesso, né? É isso aqui, ó. E isso aqui também. É isso aí, tá, gente? Te amo muito, amiga. Seus conselhos inspiram todo mundo. Amém. Amém, gente. E é isso, meu povo. Que live maravilhosa. Eu gostei muito de conversar com vocês hoje. E trazer, né, essa minha experiência, como eu falei, pra vocês, inspirar vocês, né, de que vocês devem, né, aceitar o processo, é o processo que é seu processo, né, eu tive o meu processo e... Rafael chegou. E tipo assim, não foi fácil, né, e o que eu puder, né, compartilhar pra encurtecer ainda mais, né, o teu processo, eu vou trazer, porque eu acredito que é isso que Deus quer pra minha vida, né? E quer pra tua vida também. É usar essa minha história, tudo que eu aprendi pra te inspirar, pra poder te transformar, te ensinar, né? E é isso que eu vou fazer, tá bom? E é isso, gente. Mais pra frente, quero trazer mais live como essa, pra poder inspirar e ensinar vocês, tá bom? E segunda-feira eu vou... subir a aula lá, tá, gente? Do morango, porque, né, eu coloquei uma sequência de stories aí, vocês viram? Quem tá acompanhando aí sabe, né? Coloquei uma sequência de stories, mas eu não coloquei, assim, porções, né, quantidades, né? Isso eu vou falar na aula, que eu vou subir na segunda-feira, tá? Ensinando todos os detalhes, apesar de eu ter falado bastante coisa nessa live, mas na prática é melhor vocês vindo ali como é que faz, é melhor para vocês poderem entender, né? Visualizando, vocês vão entender melhor, tá bom? E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa live surpresa, né? Mais pra frente eu pretendo fazer um calendário,
um cronograma de live, né? Trazer mais conteúdo como esse pra vocês, tá bom? Se Deus quiser, eu vou me programar, tipo assim, me organizar certinho pra trazer mais conteúdo como esse pra vocês, tá bom? E é isso, fique com Deus, tá? Fique com Deus. Espero muito que eu tenha ajudado vocês hoje, espero muito mesmo. E se Deus quiser, logo, logo, eu vou voltar com um cronograma aí de live maravilhoso como essa pra vocês, tá bom? Pra entregar bastante ouro e te ajudar aí a crescer, que seja na confeitaria, tá? E que seja na vida também, né? Porque a gente tem a nossa vida, né? E a nossa profissão. Isso também é uma coisa muito importante que eu sempre falo, né? Que é tipo assim, a questão da vida, né? Que é muita... Eu, no início, eu trabalhava igual eu falei lá atrás. Agora que eu lembrei, vou até falar antes de finalizar essa live aqui, vou falar com vocês, muito importante. Vida, vou até anotar aqui pra não esquecer. Vida, trabalho. O que acontece? Se você não tiver, tá? Se você não tiver equilíbrio na tua vida, tá? Equilíbrio, não importa o que você faça hoje, tá? Que você faça doce. Você tem que ter equilíbrio, tá? Você tem que unir, você tem que saber que você é o elo. Você tem que unir o teu trabalho, tá? Com o teu hobby, com aquilo que você ama. Porque senão vai dar merda, gente. Dá merda, tá? Aí você fica tão cansado, porque você só quer, tipo assim, fica só trabalhando, e você não se dá esse momento, sabe? E aí chega um momento que vem a exaustão, né? Que essa é pra mim, igual eu falei nos stories bem passado aí, eu já falei sobre isso. Você trabalhar no automático ali sempre, você não ter esse tempo de conexão com você, com o que você gosta, é a forma mais rápida, tá? De levar você à exaustão e chutar o pau da barraca ali, do que você faz, entendeu? Então, assim, você precisa encontrar propósito, né, naquilo que você faz, precisa, tipo assim, unir, sabe, a sua vida, tá, com o seu trabalho, tá, unir a sua vida com o seu trabalho, porque assim você vai ficar muitos anos e muitos anos fazendo o que você faz, porque você, uma hora você tá fazendo aquilo ali que você gosta, entregando o teu melhor, tá, e outra hora você tem um tempo para viver aquilo que a sua alma gosta, que você gosta, por isso você tem que praticar autoconhecimento. O que você gosta? Você une as duas coisas. E daí você fica muitos anos aí, entendeu? Muitos anos fazendo o teu trabalho, né? Como eu falei, junto, né? Com a vida alinhado, né? Com aquilo que você ama. Então tem que ter equilíbrio. Tem que ter equilíbrio em tudo. Tudo. Tem que ter equilíbrio, gente. Não adianta querer... Eu, no início, quando eu trabalhava bem no início com a confeitaria, né? Que hoje eu trabalho também. Eu, tipo assim... Eu não tinha vida, sabe? O meu negócio era trabalhar. Trabalhar demais, sabe? E não tinha tempo, assim... Não, na verdade, eu não me organizava, né? Hoje eu me organizo melhor. Graças a Deus, hoje eu me organizo muito melhor. Hoje eu organizo tanto a minha rotina que hoje me sobra tempo para ficar mais com os meus filhos, com a minha família, me conectar com aquilo que eu gosto, ver o pôr do sol, refletir sobre a vida, sobre mim, sabe? Sobre o que eu gosto, quem eu sou, o que eu quero, quem eu quero me tornar, quem eu quero ser daqui 5 anos, 10 anos, 20 anos. Sabe? O que eu não consigo fazer isso hoje, mas por quê? O que eu preciso aprender? Onde que eu preciso melhorar para me conseguir? Então, hoje eu tenho tempo para isso, né? Esse momento comigo mesma, né? Porque tem gente que hoje em dia, desculpa falar, mas tem gente que hoje em dia conhece todo mundo, menos a si mesmo, né? Conhece quem é a Virgínia, conhece quem é o Zé Felipe, conhece quem é os famosos, tudo aí, mas não conhece quem é si mesmo, não conhece quem é você, o que você gosta, o que você preza, sabe? O que você preza. Então, assim, é isso que a gente tem que saber, sabe? Quando a gente encontra esse equilíbrio, aí que tudo muda. Na verdade, aí que tudo começa a fazer sentido da sua vida, né? Começa a fazer mais sentido, de verdade. Você começa a ter mais sentido de vida mesmo. Aí você começa a entender
Porque é uma coisa muito importante também, é você encontrar sentido e propósito naquilo que você faz, né? Muito importante, né? A gente não pode fazer uma certa atividade só pelo dinheiro. Claro, o dinheiro hoje ajuda a gente se manter nesse mundo, né? Então, tipo assim, não é só dinheiro. É o que você quer, o que você gosta. Porque quando você faz o que você gosta, quando você dá sentido pra sua vida, né? Aí, minha filha, você vai morrer, tipo assim, você vai chegar na velhice, vai continuar fazendo o que você faz aí, entendeu? Eu sei que a confeitaria é pra mim, eu descobri isso. Quando eu tô falando pra você, gente, é o que eu vivo, tá? O que eu vivi. Então, assim, eu descobri isso e eu não me vejo, sinceramente. Daqui 20 anos, eu não consigo me ver sem a confeitaria. Vocês acreditam nisso? Então, tipo assim, eu não consigo mesmo. Eu não consigo, tipo assim, me definir sem a confeitaria. Pra mim, eu nasci pra fazer doce mesmo, entendeu? Porque quando a gente encontra propósito naquilo que a gente faz, tudo começa a fazer sentido, sabe? Então, isso é muito importante. Parar, né, no meio desse caos danado, dessa correria toda que você faz aí, começar a refletir, tá? O que você gosta de fazer, porque não é só dinheiro, é o que você gosta, é isso que vai fazer você passar por essa terra aqui, levando uma vida com mais sentido, com mais propósito, com mais clareza. E é isso, gente. E era isso que eu queria falar, né? Que eu tava até esquecendo, mas esse é o ponto mais importante da vida, do trabalho, de tudo. Tá bom? E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado da live, que tenha feito sentido aí pra vida de vocês, tá? Que vocês tenham pegado muitos aprendizados, muito ouro nessa live, que eu entreguei muito ouro hoje, vocês sabem, né? E anota isso, tá? Que eu falei, porque é muito importante mesmo. Até hoje eu anoto tudo. Eu sou a Maria papel, caderno, caneta, tudo eu escrevo, anoto aqui, ó, meus cadernos. Gente, eu tenho um monte de caderno, vocês não têm noção. Eu sou viciada em caderno, viciada em anotar, gosto, nossa, faço coleção. Eu sou apaixonada em anotar tudo. Hoje eu sou, graças a Deus, tudo que eu passei, né, eu ressignifiquei isso. Graças a Deus, hoje me tornou uma pessoa mais organizada, né? Hoje eu sou muito organizada, né? Então, hoje eu tenho tempo para fazer as coisas que eu gosto e vivo, faço meu dinheiro, vendo, agrado o paladar de todo mundo, o pessoal fica tudo viciado nos meus doces, tá? Porque eu aprendi a ser mais organizada, entendeu? Então, hoje eu vivo mais tranquila, graças a Deus, essa organização me trouxe muito sentido e muito prazer, assim, na minha vida, de uma certa forma. E faça isso também, que você vai ter muito mais sentido e muito mais sucesso aí na tua vida. Uma verdadeira doceira de sucesso, que é isso que eu quero que você seja. Tá bom, gente? E é isso. Até a próxima live, até o próximo encontro. Eu quero trazer mais sobre, tipo assim, conteúdo como esse pra vocês no futuro, tá? Eu vou me organizar pra criar, né, um cronograma aí de live, como eu falei. Quero trazer mais conteúdo relacionado a isso pra vocês, se Deus quiser. Conteúdo que vão, assim, mudar a sua forma de pensar, tá? E de produzir também, tá bom? E é isso, fique com Deus, um beijo e bora lá. Eu tenho aqui, ó, organizar a minha produção ali, né? Graças a Deus, tenho que imprimir um monte de panfletinho também hoje, do nosso delivery, nossos pedidos. O serviço ainda não acabou, mas eu senti que eu precisava vir aqui para conversar com vocês sobre isso, e eu espero muito que tenha feito sentido e tocado no coração de vocês. E é isso, gente, um beijo, fique com Deus, viu?